Bom, depois que a Ucrânia ceder alguns territórios, o que parece que vai acontecer, o que acontece a partir daí, na tua avaliação? Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no All News, segunda edição. Bem, acho que esse é o ponto principal. A gente está olhando, muita gente está olhando para a questão dos territórios, ou seja, da Ucrânia ceder partes do seu território para a Rússia. O que é claro que o Zelensky nega, diz que é um absurdo, os europeus também, mas esta é a parte, digamos, mais simples. A Ucrânia cederia territórios, até porque bem, você tem uma potência nuclear, que é a Rússia, por mais que ela esteja sendo contida pela Ucrânia em muitos sentidos, mas é uma potência nuclear, ela não vai sair de mãos abanando do processo. Isso aí era claro desde o momento que a Rússia, de uma forma ilegal e criminosa, invadiu a Ucrânia. Ela não ia sair de mãos abanando. E aí o que a Rússia quer? A Rússia quer a região de Donbass, Luhansk e Donetsk, claro, mas também quer Zaporizhia e Kherson, ou seja, pegar todo o leste e sul da Ucrânia para fazer uma ponte terrestre com a Crimeia, que ela já tinha ocupado também de forma ilegal. Esta parte é a parte relativamente mais simples de ser resolvida. O problema, Diego, como você falou, é a garantia do day after, do dia seguinte. Por quê? Porque a Ucrânia quer garantias de segurança por parte da Organização do Tratado Atlântico Norte, mesmo que ela não seja membro, dos 32 membros ela não seja membro, mas ela quer garantias de que não vai sofrer ataques novamente. Por que essa garantia é importante, inclusive para os outros países europeus? Porque uma garantia dada à Ucrânia é uma garantia também dada à Europa, que neste momento está com muito receio da aproximação entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Os Estados Unidos sempre foi um parceiro estratégico, militar, umbilical da Europa, principalmente a Europa Ocidental, e agora ela vê uma dança entre grandes potências, uma discussão entre grandes potências definindo o seu próprio destino, e ela está preocupada. Então, a garantia de segurança para a Ucrânia nesse sentido é uma garantia de segurança, uma sinalização para a Europa. E eles estão falando muito, Diego, em alguma coisa similar ao artigo 5º do Tratado da OTAN, que diz que, olha, se um país membro for atacado, os outros podem reagir, né? Por mais que a Ucrânia não seja país membro. Também os países europeus vêm defendendo uma missão de paz em solo ucraniano com tropas europeias, coisa que Moscou não está lá muito feliz em admitir, em reconhecer essa possibilidade. O que aconteceu para terminar? Você teve uma reunião no Salão Oval entre o Zelensky e o Trump, uma reunião não só mais amistosa do que a primeira, o Zelensky veio inclusive de terno, tudo, né? Dessa vez, a outra vez não tinha vindo, numa sinalização de mudança, inclusive do meio do discurso, e ele bajulou Trump em grande quantidade. Da mesma forma, os líderes europeus que depois se reuniram com Trump, né, que também se reuniram com Zelensky anteriormente, também bajularam bastante Trump. Por quê? O pessoal se ligou de uma coisa que os observadores internacionais sabem muito bem, que Trump adora uma bajulação. Trump adora ser apontado como aquele que faz e acontece. Então, Zelensky bajulou Trump, os líderes europeus bajularam Trump, mas por enquanto não há garantia nenhuma, porque literalmente você tem que falar com os russos, e neste caso com Vladimir Putin. Então agora a gente conversa não com os russos, mas com um especialista neles, o Fabrício Vitorino, especialista em relações internacionais e mestre em cultura russa. Aliás, tenho aqui o crédito atualizado do nosso Fabrício, o nosso entrevistado aqui, para falar certinho a especialização dele. O Fabrício Vitorino é mestre em cultura russa pela USP e doutorando em relações internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fabrício, bem-vindo, boa tarde. E os russos, né, são primordiais nessa equação. Ótima tarde, Sarza, Sakamoto, um prazer estar aqui com vocês. Pois é, né, os russos, como dizia o Jorge bem, os russos estão chegando, né, chegaram e aí esse ponto que o Sakamoto levantou é muito importante agora, falando sério, né, porque a Rússia, pós-ocupação, pós-anexação da Crimeia e até um pouco antes disso, quando a Rússia suportou, deu apoio à guerra civil no Donbass, a Rússia nunca foi entendida ou nunca se posicionou como uma parte beligerante daquele conflito naquele momento, entre 2010, 2014 e 2015. Então, aconteceram dois protocolos, dois acordos, Minsk 1 e 2, onde a Rússia, como não era parte beligerante, não assumiu nenhuma obrigação
póstuma de não atacar mais a Ucrânia, de não se projetar mais em território ucraniano. Então, Minsk I e II vigoravam sobre o Donbass, sobre a Crimeia, sobre o plebiscito, sobre a guerra civil que tinha, claro, um objetivo da independência do Donbass, né? Isso foi uma manobra diplomática muito hábil da Rússia, embora a Rússia tenha ocupado a Crimeia militarmente com os famosos homenzinhos verdes. Então, eu sempre pontuo que a Rússia é um ator internacional muito hábil, que conhece todos os protocolos, que joga pela regra, que tem um grande quadro, que é o ministro Sergei Lavrov, que tem Putin, que está há um quarto de século no poder e não tem as preocupações que Trump e Zelensky têm com eleições, né, com campanha política, com campanha eleitoral. Então, Putin faz o que quer, no prazo que ele quer e não tem pressa. Então, as situações do Donbass deixaram cicatrizes muito profundas na Ucrânia. Então, a Ucrânia já sabe que a Rússia não vai honrar nenhum compromisso. Então, se não houver algo como o artigo 5º da Carta da OTAN, no qual os países membros ou alguns países se garantem, se comprometem a defender a Ucrânia em caso de uma nova invasão, a Ucrânia não vai se movimentar. Esse é um ponto muito importante que o Sakamoto levantou. O outro, de respeito a eleições. Algo que a Rússia quer e que a Ucrânia e a Europa não concordam é o fim da guerra. E por que isso? Porque o fim da guerra vai propiciar eleições na Ucrânia. E Zelensky falou isso agora na conversa com Trump. As eleições só vão acontecer na Ucrânia com o fim da guerra, com condições de segurança garantidas pelos parceiros. E isso, por que Putin quer isso? Porque Putin quer novas eleições, quer apostar nas fissuras da sociedade ucraniana, que já está cansada de guerra, que talvez haja espaço para o crescimento de uma ala moderada, que traga ao poder aí um nome mais conciliador, né, com o Kremlin e com o Ocidente. Então, Putin certamente vai explorar isso, explora muito bem, explorou na Romênia recentemente, explorou na Hungria, República Tcheca, Eslováquia, a lista é longa. Então, esses dois pontos, esse que o Sakamoto trouxe, né, das garantias de segurança, visto que a Rússia não cumpriu o seu papel desde o Memorando de Budapeste, desde Minsk I e II, até essa questão das eleições. No fundo, de fato, a cessão e negociação de territórios é algo muito complexo, mas há nuances que precisam ser levantadas e que Zelensky vai ter que conseguir, muito habilmente, como ele vem fazendo, vai ter que conseguir contornar para acabar com esse conflito. Fabrício, boa tarde, obrigado pela presença aqui no All News. Como é que fica a opinião pública na Rússia neste exato momento? A Rússia passou por bastante dificuldade econômica, só não passou por maior dificuldades porque tinha a China ao seu lado, entre outros países que continuaram comprando dela, inclusive o Brasil. Mas como é que fica a opinião pública da Rússia nesse exato momento? O pessoal também está cansado de guerra por lá, né? E aí que entra um ponto importante, que é o controle total e absoluto de Putin sobre a mídia, sobre a imprensa, sobre aquilo, sobre a internet, né? E Putin vem testando nos últimos meses um controle ainda mais rígido sobre a internet, sobre as redes sociais. Então, tudo que a gente vê aqui, toda a informação a qual a gente tem acesso aqui no Brasil, no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, não é o que se tem na Rússia. Então, há um arcabouço digital e midiático muito similar àquele que existe na China. Não é tão duro ainda quanto aquele da Coreia do Norte, mas já é muito próximo daquele da China. Então, a opinião pública é muito facilmente manipulável. Brinca-se, né, nos meios de estudo, nos meios russófilos, a gente brinca que existem 3 Rússias, né, Moscou, São Petersburgo e as outras regiões. Enquanto Moscou estiver funcionando, suportando o governo, não há preocupações. Enquanto você tiver aí o binômio Moscou e São Petersburgo, também não há preocupações. E isso hoje acontece porque a burguesia russa de Moscou e de São Petersburgo não se viu afetada pela guerra. Então é como se o conflito não tivesse chegado lá. Para o russo médio, nesse cenário de alta repressão, né, onde o risco de se colocar como oposição, de protestar contra a guerra é muito grande, né, novamente, quem quer que se manifeste contra a operação militar especial, como eles colocam lá, é prisão, são penas duríssimas. Então, a opinião pública ela vai se equilibrando entre o misto de conformismo e o misto de apatia, porque não há o que fazer, não há espaço para manobra, não há oposição, não há imprensa livre. Então, há muito pouco o que pode ser feito
dentro da Rússia hoje, visto que Putin não tem a menor previsão de deixar o poder.